Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História e Geografia? Então, vamos lá, página 103 que nós vamos fazer. Lembra que nós estávamos vendo sobre a diferença de rua com o passar do tempo, elas foram mudando, né? Mais movimentos, casas diferentes, tá? Então, agora nós vamos ver sobre quarteirões. Atividade 3. Você conheceu imagens de ruas e avenidas que se transformaram com o passar do tempo. Agora vai estudar os quarteirões. Observe estas imagens. Aqui a professora já deixou destacado, ó. Nós temos a imagem de um quarteirão, tá? Nós vamos observar que os quarteirões nem sempre têm o mesmo formato. Se eu virar a página, vai apresentar mais, que já está destacado aqui na tela aqui para vocês. Vocês vão ver que, olha, ele tem mais de um modelo, tá? Aqui e aqui apresenta um modelo diferente para nós de quarteirão, tá? Os quarteirões, eles não têm o mesmo formato, eles não precisam ter o mesmo tamanho para ser definido como um quarteirão. Ali nós temos abaixo umas perguntas referente aos quarteirões, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem até entrar no Google Maps, né? Que dá para vocês verem os quarteirões, né? Até do quarteirão da rua de vocês, dá para vocês observarem, tá bom? Então, olha lá, com base na observação que fez das imagens, como você explicaria o que é um quarteirão? Na verdade, o que é um quarteirão? Quarteirão é um conjunto de casas que ele é demarcado, que é marcado por 3 ou 4 ruas, tá? Isso é um quarteirão. Quem sabe se você colocar a sua máscara, né? Pede para um adulto acompanhar você para que você dê uma volta no quarteirão da tua casa, tá? Para você ter uma ideia do formato, para vocês colocarem o aplicativo no celular e caminhar para vocês verem o desenho que faz, tá? Então, para vocês conhecerem o quarteirão. Então, o quarteirão ele é isso, é um conjunto de casas que é demarcado por 3 ou 4 ruas. Sobre os formatos ali que nós observamos, nós observamos que os quarteirões ele tem formatos diferentes. Eles podem ser quadrados, arredondados ou triangulares, tá? Ele não tem o mesmo formato. E sobre os tamanhos, nós também vimos que os quarteirões eles podem ter o quê? Tamanhos diferentes, né? Não precisa ter o mesmo tamanho. Tem uns que vão ser maiores, com ruas mais largas, outros menores, né? Enfim, cada um vai ter um formato. De rua em rua, os quarteirões. É o que nós vamos ver agora na próxima página. Olha lá, os quarteirões também são chamados de quadra, podem ter tamanhos e formas diferentes. Alguns são pequenos porque são formados de ruas curtas, outros são grandes, com ruas extensas. Os quarteirões podem ser retangulares, triangulares ou ter outros formatos, conforme você observou nas imagens das páginas anteriores que a gente acabou vendo, né? Esses dois e esse que está marcado já aqui para vocês observarem. Agora, ali na atividade 4, que é essa que está marcada aqui já para vocês, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão observar aquela imagem que tem abaixo e vão pintar, seguindo a legenda que está ali. Marque os limites dos quarteirões com lápis vermelho. Depois pinte de marrom as ruas e as avenidas que aparecem nas imagens. Tá? Lembra todo o conceito que nós já vimos sobre ruas, sobre avenidas? Lembra nas aulas anteriores? Nós vimos que as avenidas são maiores, mais largas, mais movimentadas, né? Lembra lá dos conceitos que nós já vimos. Verde, vocês vão pintar as áreas com vegetação, laranja as casas, cinza os prédios, de azul a igreja e o supermercado, tá? Sigam essa legenda. Na próxima atividade, ali diz: faça a legenda dos elementos que você coloriu no item anterior. Por exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês vão compor essa legenda de acordo com as cores que vocês usaram na realização
da atividade da letra A, tá? Então, lá, vão só fazer a legendinha. Marrom, vocês vão pintar o quadradinho de marrom. Ruas e avenidas. Verde, tá? Vocês vão basicamente fazer essa que tá ali escrita, vocês vão fazer ela aqui no item B, certo? Exercício 2. Agora, utilizando apenas a sua memória, descreva o quarteirão da sua escola, tá? Então, por exemplo, você vai descrever o que vocês lembram do quarteirão da nossa escola, tá? Então, vocês vão colocar calçada quebrada ou calçada de boa conservação, pode colocar se tem algum espaço público, tá? Então, vocês vão colocar o que vocês lembram do quarteirão da escola, certo? Agora vamos lá ver você já pensou nisso? As ruas e lugares públicos, isto é, podem ser frequentadas por qualquer pessoa. Como esses lugares são conservados, quem deve cuidar deles? A manutenção das ruas é responsabilidade da prefeitura da cidade, que deve recolher o lixo, podar as árvores e manter a limpeza e bom estado da pavimentação. Porém, os moradores também são responsáveis e devem colaborar, não jogando lixo, não estacionando o carro sobre as calçadas, não destruindo a vegetação e mantendo a tranquilidade do ambiente. Então, grande parte são responsáveis da prefeitura, né? Do poder público. Mas a gente, como morador, também tem que manter a nossa calçada, pelo menos, sempre muito organizada, né? E se a gente andar na rua, nunca jogar lixo no lixo, no chão, sempre no lixo, né? Quero dizer. Então, vamos lá? Façam a legenda e o 2 ali, ó. Colocar lá, o quarteirão da minha escola, por exemplo, é formado por 4 ruas, ele é quadrado. O que vocês lembram? Se vocês de repente não lembrarem, podem colocar ali, em vez de colocar de sua escola, pode pôr de sua casa e podem fazer o da casa, tá? Porque a gente não fez o passeio pelo quarteirão. E eu não sei se muitos conseguiram fazer aquele passeio pelo quarteirão da escola de carro que a professora tinha então sugerido. Tá bom? Uma boa aula para vocês. Qualquer coisa, a professora está à disposição. Um abraço.